Este vídeo é um contraponto ao 131º programa do podcast Acredite Se Quiser, no qual é apresentado o depoimento inédito e tardio do piloto comercial Rony Piaget, suposta testemunha da noite oficial dos OVNIs, sucedida em 19 de maio de 1986, quando dezenas de objetos voadores não identificados invadiram o espaço aéreo brasileiro, ameaçando a segurança de voo. É importante destacar que Piaget não quis apresentar relatório à época do incidente, só vindo a prestar testemunho quase 38 anos depois, em 2024. Atitude diversa da do comandante Geraldo Souza Pinto, que observou uma luz branca muito forte num voo de Guarulhos para o Rio de Janeiro, por volta das 3 da madrugada de 20 de maio. E, mais responsável, fez o devido relatório ao pousar, conforme escreveu no livro A Trajetória de um Piloto, publicado em 2020. Piaget começa dizendo não se lembrar da data exata dos acontecimentos, mas que esta seria a mesma, conforme viria a saber depois, da do acionamento de caças da Defesa Aérea com a missão de identificar os OVNIs, 2 da Base Aérea de Anápolis, em Goiás, e outros da Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Observamos nesse momento um lapso do entrevistado, pois foram 3 os caças que decolaram de Anápolis, não 2. Dando prosseguimento à narrativa, Piaget informa que, durante um voo de Belo Horizonte para Uberlândia, iniciado, acredita, por volta das 20h30 a bordo de um Fokker F-27, ele visualizou uma luz branca no céu. Esse ponto luminoso, aparentemente no mesmo nível do avião, 22 mil pés, sempre ao adentrar nuvens, gerava intensos clarões mais fortes que relâmpagos. Nada impede que em Minas Gerais o tempo estivesse nublado, mas isso difere dos informes de outras regiões. Por exemplo, Márcio Brizola Jordão, terceiro dos pilotos militares a ir ao encalço dos OVNIs, afirmou invariavelmente nas comunicações com a Defesa Aérea ao longo do voo estar o tempo completamente cavoque, isto é, com visibilidade excelente e sem uma nuvem no céu. Em entrevista à revista Força Aérea no ano de 2006, ele foi enfático. Eu nunca havia visto uma noite tão clara. Sabe aquela noite que você anda de carro com a luz apagada e consegue ver tudo? Dava para ver o Vale do Paraíba até São Paulo. Não havia nebulosidade. Era possível ver o contorno das montanhas no chão. Uma visibilidade sobre a qual poucas vezes eu voei. Jordão voou das 22h50 de 19 de maio até a meia-noite e 5 de 20 de maio, sobre Santa Cruz e São José dos Campos. A única testemunha reconhecida dessa noite a reportar alguma nebulosidade foi Sérgio Mota da Silva, o operador da torre de controle de São José dos Campos, que observou formações meteorológicas baixas em volta de São José e na Serra do Mar, mas isso horas antes do voo de Piaget, e sem a ocorrência de clarões ou relâmpagos, mesmo com a imersão ocasional de OVNIs em tais camadas de nuvem. Piaget recorda então haver ligado a televisão no outro dia, ou seja, no dia seguinte, e visto o ministro da Aeronáutica admitir o episódio da perseguição dos OVNIs pelos caças da Força Aérea Brasileira. Só isso já demonstra que ele não foi testemunha da noite oficial, uma vez que a coletiva da imprensa com o ministro ocorreu em 23 de maio de 1986, e o avistamento dele, em princípio, haveria se dado na noite anterior, portanto, 22 de maio. No entanto, sabe-se que a reportagem televisiva mais completa, marcante e lembrada dessa época a respeito da noite oficial é a do Fantástico, programa dominical da Rede Globo, exibida em 25 de maio de 1986. Sendo essa, provavelmente, a transmissão assistida por ele, então o alegado avistamento se deu na noite de 24 de maio. Curiosamente, Piaget acrescenta que o ministro da Aeronáutica haveria feito novo pronunciamento à televisão 3 dias depois, e desmentido tudo o que dissera. Isso não é verdade. O ministro em questão, o tenente brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, a quem conhecemos pessoalmente, jamais voltou atrás em suas declarações, e até o fim da vida confirmou reiteradas vezes a realidade da noite oficial. Possivelmente, o episódio é uma falsa memória de Piaget. Por fim, o idoso aviador relata um encontro ocorrido em junho de 1986 na sala de tráfego do aeroporto de Goiânia com um major da base aérea de Anápolis, que haveria saído na missão de interceptação dos OVNIs.
O problema é que nenhum dos 5 pilotos militares envolvidos na perseguição de 19 de maio era major. Eram capitães ou tenentes. E esse major, do qual ele não recorda o nome, conquanto inicialmente dito da base aérea de Anápolis, haveria, nas palavras de Piaget, efetuado o pouso na base aérea de Santa Cruz. Observamos ainda que, a partir de certo momento da entrevista, ele passa a se referir ao major como capitão. Verificamos, assim, que o relato do comandante Rony Piaget é falho, confuso e contraditório, e que o avistamento dele se deu provavelmente em 24 de maio de 1986, não em 19. Em virtude disso, ele não pode nem deve ser arrolado como uma das testemunhas da noite oficial. O depoimento fornecido não é confiável, e pouco ou nada acrescenta ao que se sabe a respeito do evento, podendo ser considerado inválido ou mesmo nulo. Infelizmente, os responsáveis pelo podcast não tiveram cuidados mínimos e assumiram o relato do convidado como uma verdade absoluta, sem a devida análise, erro que pesquisadores sérios simplesmente não cometem. Pesquisadores isentos e rigorosos, comprometidos com a busca pela verdade, procuram sempre checar as informações fornecidas por testemunhas, e a falta desse preceito demonstra um desleixo e um amadorismo sem tamanho, imperdoáveis a quem se gaba de possuir anos de investigação ufológica.